Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Reflexão e Ação. Eu sou a Sônia. E eu sou o Adilson. Hoje meditaremos no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Iniciamos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa mensagem do Evangelho de hoje é muito bonita. Está falando sobre a importância, o valor que tem o reino de Deus. É de uma sapiência muito grande, né? A gente vê como que Jesus realmente é sábio. A maneira como ele faz essa comparação com a pérola é algo realmente impressionante, muito bonito. O que Jesus está dizendo assim, a importância que tem o reino dos céus. E ele sabe muito bem o que ele está falando, porque da onde que ele veio? Ele veio de lá, né? Ele veio de lá, ele conhece bem o que ele está falando. Então verdade. Você vê como que é importante mesmo a vinda do Senhor, porque ele veio de lá para nos contar como é lá, como é o reino dos céus. Então não é uma pessoa que imagina, que tem uma ideia, não, é quem veio de lá. Ele está querendo enfatizar bastante que o reino dos céus é algo tão precioso, tão bom, que vale a pena a gente largar tudo por ele. Trocar tudo por ele. Trocar tudo por ele. Então essa é a mensagem de hoje, que o reino dos céus é muito valioso e é como uma coisa que tem muito valor nessa vida pra gente. E o reino do céu é isso e é muito mais, porque nessa vida, se você encontra um tesouro, uma pérola preciosa, você vai ter aquilo, mas só enquanto você vive. Você morreu, tudo fica aí. Mas quando a gente opta para ir para o reino dos céus, então tudo que a gente tiver lá vai ser para a eternidade. Realmente. Não é passageiro, né? Nesse mundo aqui tudo é passageiro. Por mais valor que tenha um objeto, por mais valor que você dê às coisas, mas elas não vão ser suas para sempre, né? Isso é a verdade. gente vai perder. O dia que você morrer, você não leva nada. Eu imagino o quanto deve ser frustrante a alguém que seja, por exemplo, muito rico, que tenha muitas propriedades, que tenha negócios, que tenha muito dinheiro, viagens e tudo mais. No entanto, de repente morre. Deve ser algo muito frustrante para ele, para essa pessoa. Assim, morreu de repente, acabou tudo. O pior é que tem muitas pessoas que têm todas essas coisas e estão numa cama de hospital também, ou estão aqui, como a gente fala, na reta final da vida, chama de hospício, né? Estão ali
morrendo, e tudo que tem não ajuda a nada, né? A vida da pessoa, não compra a vida da pessoa, não prolonga, né, o tempo da pessoa nesse mundo. Verdade. Embora hoje em dia a gente sabe que os medicamentos, a ciência está muito evoluída, tem muita gente que vive mais anos, mas mesmo assim essa pessoa não vai viver para sempre. Pode até relutar, pode até vencer por um tempo, prolongar a vida, mas a morte é algo inevitável. Digamos que um pobre e um rico estejam na mesma situação, na mesma doença, o pobre vai mais naturalmente morrer primeiro, porque não vai ter tantas condições de comprar os remédios que precisa, tantos recursos médicos. E o rico, ele vai viver um pouquinho mais, porque pelo menos ele tem o dinheiro para pagar pelos recursos médicos. Mas, de qualquer maneira, vivendo a mais ou a menos, no fim é tudo passageiro. Todo mundo vai morrer mesmo, essa que é a realidade. Então, agora, quando a gente encontra o reino de Deus, quando a gente descobre o valor que o reino de Deus tem, então o que Jesus disse, você troca tudo pelo reino de Deus. Tudo mesmo. A gente precisa, então, descobrir esse valor, né? Descobrir o valor que tem o reino de Deus. É verdade. A gente precisa descobrir, e não é muito difícil descobrir não, porque quando lemos o Evangelho, todas as mensagens que Jesus fala mesmo nos direcionando para o reino de Deus. É verdade. Ele está sempre falando a importância que tem o reino de Deus. Ele está sempre falando que buscar primeiro o reino de Deus, tudo mais vai ser dado por acréscimo, né? É verdade. Ele fala que ninguém conhece o pai senão o filho, ninguém conhece o filho senão o pai, porque da onde ele veio? Ele se fez homem no ventre da Virgem Maria, mas ele já existia. E ele veio do reino de Deus, ele veio do céu. É bem interessante pensar como que um Deus, né, como diz São Paulo, se humilhou a si mesmo, se fez homem, nasceu do ventre, né, de uma mulher. Tomando condição humana. Então o Senhor fez todo esse sacrifício por nós. Todo o sacrifício. Assim, grande amor por nós. Se tornar humano como nós, para que crescesse no meio de nós, vivesse a nossa realidade. Ele viveu 30 anos como um homem comum, 30 anos, ajudando José na carpintaria, né? Muitas vezes ajudando também a sua mãe, porque um bom filho sempre ajuda o pai e a mãe. E a gente sabe que Jesus foi bom, cresceu em graça, em sabedoria e sempre foi obediente. Isso é verdade. É bem interessante que, apesar do anúncio do reino de Deus, de Jesus dizer que é uma pérola preciosa, é algo tão valioso que quando alguém descobre, troca tudo por ele, mas nós não somos obrigados a nada, nós somos livres para ainda escolher. Isso é verdade. Mas precisamos muito da ajuda do Senhor, da graça do Senhor, da ação do Espírito Santo na nossa vida, para cada vez mais a gente ir entendendo isso que Jesus está falando hoje. Porque... Sim, é verdade. Cada vez mais nós pedimos que Deus nos inspire e nos mostre como que a gente pode dar esse valor a esse tão grande tesouro que é o reino dos céus, e como que a gente pode cada vez mais nos preparar para podermos, né, ir para o reino dos céus um dia. É verdade, porque se a gente parasse para pensar, né, sobre o nosso percurso nessa vida, sobre o tempo, ninguém sabe quanto tempo vai viver nesse mundo, mas sabemos que um dia morreremos. Se a gente parasse, fizesse uma reflexão sobre isso, né, a gente ia procurar viver mais espiritualmente. A gente ia ser uma pessoa mais espiritual.
Isso é verdade. Nada assim, nós somos matéria, não podemos ignorar assim. Eu não posso ignorar que eu sou matéria. Eu tenho um corpo e eu tenho uma alma. E o meu corpo tem necessidades físicas, biológicas, fisiológicas. E então, quer dizer, o meu corpo, eu fico feliz se eu como uma comida que eu gosto, eu fico feliz se eu uso uma roupa que eu gosto, se eu pintio o meu cabelo do jeito que eu gosto. Eu não preciso deixar de ser humana, de cuidar da parte material. E nem devo, porque a gente tem que cuidar bem do nosso corpo, tem que procurar fazer as coisas certas para a gente ter uma vida saudável e prazerosa. O Senhor não nos impede que a gente desfrute da vida que Ele nos deu. Podemos cuidar do nosso corpo, fazer exercício, levantar peso, ganhar musculatura, desde que nada disso nos traga vaidade. Nada disso nos afaste de Deus e que se torne, né, a coisa mais importante na nossa vida. Eu vou dar prioridade para ter um corpo sã, fazer tudo de bom para mim. Vou para o salão, vou para tudo quanto é lugar que eu puder ir para dar uma melhorada na aparência, mas não vou ser uma pessoa espiritual, vou só ser material, só ficar ligada nisso, não. A gente pode fazer tudo isso, mas tudo que você esteja fazendo, é assim que eu penso, tudo que eu estou fazendo, em tudo eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu vou. Eu que sei tudo isso seja dentro da medida exata, né? Então, me lembro quando eu era jovem, que muitas coisas que eu li mais adolescente, mais jovem, nos livros que a minha madrinha, Dona Luz, me dava, eu me lembro que uma vez eu li uma mensagem, eu não me lembro se era do Padre Rock Knight, que eu gosto muito dos livros dele, que dizia assim: toda pessoa que cuida muito da aparência externa é porque não tem nenhuma interna. E aí eu fiquei pensando naquilo, né? Mas, na verdade, eu hoje entendo que não é bem assim. Eu posso cuidar bastante da aparência externa, mas nunca perder a minha interna. Exatamente. Nunca perder a beleza. Ele fala assim, quem cuida muito da beleza externa descuida da beleza interior. E aí, hoje, assim, na época eu pensei bem nisso, às vezes isso me fazia refletir quando eu via certas situações. Mas hoje eu já penso diferente. Eu penso que a gente pode cuidar bastante da aparência externa, mas desde que cuide bastante da aparência interna também. É verdade. Que a interna seja mais importante. Que a gente procure engrandecer mais o nosso espírito, aprender, nos tornar cada vez mais pessoas de oração, meditação, reflexão. E nada mais. Porque na verdade, nada nesta vida se compara ao reino dos céus. Se você chegar para 2 doentes terminais, 2 pessoas que estão morrendo, um tem 60 anos de idade e o outro tem 85 anos de idade, e fizer a mesma pergunta para os 2, pergunta assim: você acha que você viveu bastante? Ambos vão dizer que não. Que não viveram bastante. Apesar de que um viveu 25 anos a mais do que o outro. Porque, no fundo, o tempo é ilusão. A vida, né, nesta terra é uma ilusão, é uma vida passageira. E passa rápido. E, às vezes, quando você se vê em perigo de perder a sua vida, é igual nós já tivemos experiência de quase afogamento. Então, a primeira vez quando eu me afoguei e consegui depois vir à superfície, quando eu passei por essa experiência, que eu caí, eu fui nadando até o fundo do mar, fui longe. Aí quando eu fui parar e fui lá embaixo, e quanto mais eu queria subir, eu tentava subir, parecia que eu não ia mais, eu caí tão rápido, mas não conseguia ir em cima tão rápido. E foi um instante
que naquele momento eu pensei em tudo. Toda a minha vida veio na minha cabeça, inclusive eu senti até o que minha mãe ia sentir. Eu senti pelos meus irmãos, pelos meus primos, senti tudo que eles iam sentir e pedi ao Senhor que me desse mais uma chance. Foi a partir daí até que eu fui para a igreja, porque eu falei: Senhor, me dá uma chance, que eu sei tudo que eu devo de fazer de bom e eu vou fazer. E foi assim. Mas essa experiência que eu tive fez eu pensar assim: nossa, como que eu consegui lembrar de tanta coisa tão rápido na minha vida? Foi como um flash, uma coisa assim que... E quando eu cheguei lá em cima na superfície, eu olhei para a areia, boiei, deitei e fui. E só teve uma pessoa dessa colônia de férias, um senhor, que viu o apuro que eu passei e falou para mim: você passou um apuro? Eu passei. Aí, a partir daquele momento, eu notei que eu me tornei uma pessoa diferente. Eu comecei a pensar muito e achei muito interessante como eu pensei tudo, como a minha vida veio na minha mente de uma maneira muito rápida, muito rápida. Foi justamente, em janeiro de 81, e foi quando eu fui para a igreja e fui lá perguntar o que eu devia de fazer para me ser católica. Aí começou a minha história. Mas a gente vê assim, a vida da gente é mesmo muito rápida, e quando você se vê igual eu me vi, por um fio... Aí é que você sente que é mais rápido ainda, né? Eu não conseguia chegar lá em cima. Eu fui no fundo mesmo, eu caí. Eu não conseguia chegar e eu fui ficando, mas eu me lembro que eu não cheguei a beber água. Eu fui nadando, subindo, e aí eu fui pensando em tudo e tive aqueles sentimentos todos e pedindo a Deus: Senhor, me dá uma chance, que eu vou ser uma pessoa melhor. E eu cheguei lá em cima, aí quando eu respirei, eu sei que ainda fiquei um pouco boiando para ter fôlego e ir nadando de volta com os braços. Mas é bem interessante que eu dali foi mesmo o passo, né? Foi o que eu consegui. E assim, eu fico pensando, eu acho que foi ali que eu descobri o tesouro de Deus e descobri que eu não estava fazendo as coisas que eu deveria fazer. E foi quando eu decidi, é o equivalente a você vender tudo para poder abraçar totalmente esse reino. Né? Em 1981 foi justamente o ano que eu fiz a minha primeira comunhão. E no dia 11 de novembro eu fiz a comunhão em outubro, e 11 de novembro fiz a crisma. E dali comecei o meu apostolado, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Mas é isso. Então a gente precisa realmente descobrir, né? Mas isso é algo que ninguém pode botar dentro de ninguém. Isso é verdade. Você não pode abrir a cabeça de ninguém para botar essas coisas dentro. A pessoa precisa ter um momento, como eu tive, como você teve, ter um momento, mas querer, né? Eu queria. O importante é ter fé, né? A fé é o dom de Deus, é o dom que Deus nos dá para que a gente possa ouvi-lo, para que a gente possa nos abrir para Ele, né? Pois é. Então, que o Senhor nos ajude, né? Nos ensine. Ele não interfere na nossa escolha, mas a gente pode pedir a graça a Ele de sempre escolher o certo, sempre querer o certo, e pedir a Ele a graça que o Senhor nos ajude a descobrir o reino de Deus, o valor que o reino de Deus tem, e descobrir que essa vida é passageira, não se apegar tanto, viver da melhor maneira que a gente puder, ser feliz desde já, ser feliz em todas as circunstâncias, como diz São Paulo, dai graças a Deus em todas as circunstâncias, né? Que a gente tem que dar graças a Deus na fartura, na penúria, né? E lembrar sempre, onde abundou o pecado, superabundou a graça.
e não desanimar, nem desanimar se ainda somos muito fracos e se muitas vezes não conseguimos fazer tudo aquilo que deveríamos fazer. Se muitas vezes o desânimo bate. A gente procura alguma coisa que nos incentive. Eu já falei aqui uma vez, se eu estiver muito cansada, desanimada, porque muitas vezes não é fácil ser cristão, não. Às vezes a gente decepciona muito. Mas eu gosto de uma música do Padre Zezinho que fala assim: não deixa que eu me canse, meu Senhor. Aí toda vez que eu me via numa situação assim, meio cansada, desanimada, frustrada, porque nem sempre aquilo que eu pensava era um pensamento da coletividade, da comunidade. Então, às vezes, eu já me vi sozinha em certas circunstâncias e desanimada. E pensava assim, vou desistir. Aí eu lembrava da música do Padre Zezinho. Padre Zezinho, não deixa que eu me canse, meu Senhor. E aí também é que vem Jesus e nos diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados de trabalhos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu peso, que é leve. Olha, a gente imagina, eu imagino quando Jesus falou assim: eu desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco. Então, veja, ele desejou ardentemente. A última ceia. A última ceia. O Senhor, ele era uma pessoa, porque ele de um zelo tremendo. De um zelo, de uma dedicação, assim, ele viveu todas as emoções. Intensamente. E às vezes eu fico pensando em Jesus, fico pensando como que o Senhor era muito intenso e ser intenso é algo que faz da gente também dar muito valor àquilo que a gente está fazendo, né? Nos faz super eficaz, nos faz super, como se pode dizer, compreensivos, né? E parece que a gente consegue produzir mais. A intensidade é o mesmo que profundidade, né? É você ser um ser profundo, ser dedicado. O que quer que a gente vai fazer de corpo e alma. Exatamente. Né? Porque o que nós somos? Corpo e alma. E fazer de corpo e alma, a gente só não pode colocar as coisas materiais na frente das espirituais. Exatamente. Mas se a gente colocar as espirituais na frente, as materiais não vão atrapalhar nada na espiritual, porque você vai ser, em primeiro lugar, uma pessoa mais espiritual. E a nossa caminhada acaba ficando mais fácil, porque quando você é uma pessoa espiritual, você consegue mais facilmente lidar com os apuros da vida, com as barreiras da vida, com os problemas do dia a dia. Fica tudo muito mais claro, mais fácil de se resolver. Então, descobrir que o reino de Deus é mais importante que qualquer riqueza nesse mundo. Que o reino de Deus é algo que nós não conhecemos, mas que já tivemos várias revelações, que é muito bom. O próprio São Paulo fala, né? De um amigo ou de uma pessoa, mas a gente sempre acreditou que essa foi a experiência dele mesmo, que foi arrebatado ao terceiro céu. E ele fala assim: eu soube de uma pessoa que foi arrebatada ao terceiro céu e vocês não imaginam como que é o reino de Deus. Olha, a gente sabe que Jesus falou: a casa do meu pai tem muitas moradas. Ele foi ao terceiro céu, então não é o primeiro céu. Ele disse assim, que esse homem relatou que os olhos... São Paulo diz assim: os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem o coração humano imagina o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse relato de São Paulo faz muita gente conectar com o que Jesus está falando de como que é o reino de Deus. É verdade.
E o que nos alegra é saber que Jesus foi e vai nos preparar um lugar. Quando chegarmos lá, já teremos um lugar preparado para nós, desde que a gente realmente, nesta vida, faça a vontade dele e busque o reino de Deus em primeiro lugar. E uma coisa que a gente sabe, assim, o reino de Deus vai ser a felicidade eterna. A gente, só de pensar no que disse São Paulo, só da gente pensar nisso, a gente fica imaginando, poxa, deve ser realmente muito bom, que São Paulo muitas vezes dizia assim que ele não via a hora de ir para o reino de Deus. Ele não via a hora dele morrer logo. Ele morria por morrer. Morria por morrer. E ele dizia assim que não via a hora dele ser derramado como como que fala? Um lábano? Como um óleo no altar, ser entregue. Ele não via a hora de libação, né? Como libação. Uma libação. Ele não via a hora de ir para o reino dos céus. Então, é bem interessante. Ele tinha uma razão muito forte para isso, porque ele já sabia, né? Ele já sabia como era o reino de Deus. E é isso. Então, Jesus hoje está dizendo para a gente mais uma vez que o reino dos céus é muito valioso. E por isso vale a pena a gente vender tudo para abraçá-lo. Ou seja, desistir de qualquer coisa nesta vida que a gente venha, por acaso, a colocar acima de Deus. Não vale a pena a gente colocar nada acima de Deus. Ainda mais por uma vida passageira. Exatamente. Então vamos terminar por aqui, né, pedindo ao Senhor que sempre toque no nosso coração e que abram os nossos ouvidos para que a gente ouça, compreenda e coloque em prática. Amém. Então, terminamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã e a paz de Cristo para todos nós. A paz de Cristo. Tchau. Tchau.